O que há além da morte? Charles Webster Leadbeater. Os que voltam para auxiliar. Amor maternal. Alguns desencarnados permanecem zelando solicitamente pelos parentes e amigos deixados na terra e, em ocasiões oportunas, manifestam-se para protegê-los e auxiliá-los. Um dos casos mais notáveis desta espécie é o relatado pelo Dr. Neely, e que, embora tenha transcrito em minha obra Auxiliares Invisíveis, repetirei aqui por ser muito interessante. Diz o Dr. Neely que um recém-viúvo estava de visita com seus filhos ainda pequenos em uma casa de campo cujo porão tinha longos e obscuros corredores, onde as crianças brincavam alegremente de esconde-esconde. Porém, quando se supunham bem seguros, depararam com uns degraus, em frente aos quais lhe apareceu sua mãe, dizendo-lhe que voltasse para trás. O que fizeram? Posteriormente foram feitas pesquisas e verificaram que os degraus davam para um poço descoberto, onde as desprevenidas crianças teriam caído, não fosse o aviso materno. Neste caso, parece indubitável que a própria mãe zelava por seus filhos no mundo astral, e que o intensíssimo desejo de avisá-los do perigo deu-lhe poder bastante para manifestar-se visível e auditivamente por um momento, e também para infundir na mente das crianças a ideia de que viam e ouviam. Mesmo assim, é possível que o protetor não tivesse sido a própria mãe, mas alguém que houvesse tomado a sua aparência com o objeto de alarmar as crianças. Porém, é mais lógico e provável atribuir o fenômeno ao sempre vigilante amor materno que não se enfraqueceu depois da morte. O desencarnado consciente ou protetor invisível do mundo astral pode sempre assumir figuras familiares com o objetivo de conseguir maiores resultados em seu trabalho. Evitação de um perigo. Um exemplo desta possibilidade nos oferece o caso referido na obra Notícias do Mundo Invisível, escrita pela senhorita Isabel Smith, filho de um coronel residente em Piercefield. Diz-nos que durante uma excursão nas proximidades da serra de Ullswater, ela entrou por um atalho próximo à cascata de Tira e, sem saber como, encontrou-se num lugar de onde não podia sair, nem para diante nem para trás, sob pena de cair. A jovem observava toda espantada os perigos que a rodeavam, quando distinguiu claramente, a uns 200 metros de onde se achava, uma senhora vestida com bata de muselina branca, que então era moda usar pela manhã. A aparição gesticulou-lhe tão expressivamente que infundiu à atemorizada jovem confiança suficiente para caminhar para frente e achar a saída que até então não pudera descobrir. A jovem prosseguiu seu caminho até a aparição que tanto ânimo lhe dava e viu-se finalmente junto dela, do outro lado da cascata. A aparecida era sua própria irmã. Confusa, a jovem não podia explicar como teria sido possível sua irmã seguir-lhe e alcançá-lo naquela paragem, pois a deixara em casa ocupada em seus estudos habituais. No entanto, a ocasião não era propícia para fazer perguntas, porque a aparição começou a descer pela escarpa, indicando à irmã com um gesto onde deveria pôr os pés, até chegar a um planalto onde a baixada não apresentava dificuldade alguma. Ali a senhora Smith parou para refazer-se da emoção sofrida e perguntar à sua irmã como se achava naquele local. Mas o vulto desaparecera sem deixar rastro. Depois de 2 horas, a senhorita Smith chegou em casa e encontrou sua irmã no estudo tal qual a deixara, e toda a sua família lhe assegurou que por nenhum momento ela saíra dali. Nada prova neste caso se a protetora pertencia ao número dos vivos ou dos mortos. Se a moça Aparecida tivesse estado dormindo na ocasião, poderíamos supor que, ao perceber o risco que corria sua irmã, se apressasse em salvá-la. Porém, essa hipótese é inadmissível, por não ter ela interrompido nem por um instante o seu estudo. Por conseguinte, é de supor com fundamento que algum protetor assumisse a forma da irmã, embora não haja prova de que fosse um desencarnado. Daí se observa que a faculdade de manifestação pessoal é uma arma eficaz tanto para o mal como para o bem. E por isso, um dos riscos das sessões
espiritistas e é a dúvida sobre o tipo de personagem comunicante cujo caráter o homem vulgar não é capaz de descobrir. Solicitação de auxílios espirituais. Em sua obra Visões e Sombras, o Dr. Lee conta dois casos interessantes da volta de um desencarnado com o objetivo de obter o que se considerava auxílios espirituais necessários a um parente sobrevivente. No primeiro caso, uma senhora anciã falecida havia 10 anos chamou um sacerdote para assistir a um jovem em perigo de morte. O sacerdote foi à casa indicada e não encontrou lá nenhum enfermo, mas sim um jovem católico que há muito tempo descuidava de seus deveres religiosos. O sacerdote persuadiu a confessar-se e a modificar sua conduta. No dia seguinte, o jovem faleceu repentinamente de um ataque cardíaco que, enquanto o sacerdote dispunha as coisas para um enterro, encontrou o retrato da misteriosa senhora que o avisara e que era a mãe do falecido. No segundo caso, duas crianças chamaram o sacerdote para que fosse assistir o seu pai moribundo e descreveram-lhe exatamente a casa onde deveria ir. O sacerdote verificou que o homem estava só e muito pesaroso por não ter ninguém que lhe ministrasse auxílios espirituais. As crianças descritas pelo sacerdote tinham morrido há algum tempo, sem que se soubesse a data exata. Todos estes casos são exemplos de intervenção isolada, promovida pela iminência de algum perigo concreto, porém, também não são raros os casos de continuidade e persistência do esforço protetor, embora não tão frequentemente, porque os desencarnados só permanecem nos níveis inferiores do mundo astral, quando voluntariamente se dedicam ao trabalho de beneficiar o mundo físico. Filantropia astral. O Dr. Minot Savage conta que há alguns anos havia na cidade de Boston um famoso catequista, muito amigo dos pobres desamparados, que era auxiliado por sua esposa. Já muito velho, pediu um colega que o auxiliasse, e entre os três continuaram sua benéfica obra em prol das classes desprotegidas. Passados os anos, os três morreram e somente sobreviveu a viúva do colega, que parecia ter aptidões mediúnicas, ou pelo menos uma aguda sensibilidade. O pregador e sua esposa continuaram depois de mortos com o mesmo carinho para com os seus pobres paroquianos. Embora muitos deles já estivessem reunidos em outras cidades, os desencarnados esforçavam-se para impressionar o cérebro da viúva sobrevivente, até induzi-la a socorrer os paroquianos necessitados. Durante muitos anos realizaram de maneira eficaz obras de caridade, sem alarme nem agradecimentos, pois somente os três amigos íntimos conheciam o segredo. A viúva morava numa cidade não muito distante de Boston e oportunamente recebia aviso para ir à casa número tal, de tal rua, para socorrer alguma família necessitada que ali residisse. Muitas vezes recebeu aviso desta natureza, sem que jamais soubesse quem lhes dava, porém, sem que nenhuma vez falasse, pois sempre encontrava a pessoa no lugar e a situação indicados. Uma vez lhe ordenaram que fosse a uma cidade vizinha, sem que lhe indicarem o nome da pessoa a procurar, nem onde se situava a casa onde ia exercer uma costumeira beneficência. Nem todos os avisos visavam remediar necessidades físicas, porém muitos tinham em vista livrar alguém de algum perigo e em circunstâncias verdadeiramente novelescas. Sobre o caso que passamos a relatar, convém lembrar outro incidente. A filha do desencarnado catequista recebera ordem expressa para se comunicar com seu pai por meio da viúva e enviar sigilosamente $20 a uma família de quem jamais tinha ouvido falar e que morava noutra povoação. A filha titubeou em enviar o dinheiro daquele modo e quis remeter um cheque por ser menos exposto a extravio. Porém, teve aviso de não se demorar na incumbência, porque o caso era urgente. Enviou, portanto, para a direção indicada 2 notas de $10 e logo lhe acusaram o recebimento por meio de uma carta que eu mesmo li, escrita a lápis, com má sintaxe e péssima ortografia. Sintaxe. A carta contava um ato de infidelidade conjugal em que a abandonada esposa tinha feito heróicos esforços para manter os filhos e educá-los, mas chegara ao último extremo e preparava-se para acender uma estufa de carvão para suicidar-se por asfixia junto com seus filhos, quando providencialmente o oportuno socorro veio salvá-la. Esse caso é deveras interessante por ser recente, porém há outros análogos dos quais o mundo não sabe. Talvez não seja muito frequente a filantropia astral estendida a grande número de necessitados, porém é mais comum
do que se crê. A ação protetora dos desencarnados em relação aos seus parentes sobreviventes. O benfeitor astral manifesta-se no mundo físico por diversos meios, escritas automáticas, golpes, sonhos e vigorosas impressões mentais, que ao influenciado lhe parecem intuição. O caso de Gaspar é muito mais raro manifestar-se o protetor diretamente, por meio de avisos verbais, porém, também há alguns exemplos deste fenômeno. Como relatado na obra Pisadas nas Lindes do Outro Mundo, durante 3 anos, todos os indivíduos de certa família, inclusive os criados, ouviram os avisos de certo desencarnado chamado Gaspar, que nunca quis falar de seus antecedentes terrenos e cuja voz causava um verdadeiro prazer a toda a família, pois sempre acertava os seus avisos. Em seus avisos, só apareceu 2 vezes, envolto num amplo capote com chapéu alto e de abas largas. Nunca falava de questões religiosas e limitava-se a estimular ardorosamente a virtude e a concórdia. Não parece que o desencarnado tivesse, neste caso, parentesco algum com a família, e sim que fortuitamente descobriu em seus indivíduos a necessária receptibilidade e disposição de ânimo para comunicar-se com eles. Naturalmente, alguns indivíduos dessa família deviam ter aptidões mediúnicas, de modo que o desencarnado tirava deles a matéria suficiente para emitir a voz física e aparecer por 2 vezes. Quando a família se mudou para outro país, o comunicante não a seguiu, porque talvez tivesse se elevado a um nível do qual lhe fosse mais difícil a comunicação. Numa rua muito movimentada, algumas vezes os desencarnados se aproximam dos sobreviventes com o propósito de lhes darem avisos importantes, como aconteceu a David Dick, leiloeiro oficial em Glasgow, rua South Hall, número 9, de uns 35 anos de idade, recém-casados e membros da sociedade Ruskin, da mesma cidade. Ouçamos o relato. Eu tinha visto um fantasma e me parecia impossível explicar a sua presença pelos chamados motivos naturais. Era o fantasma de um vivo ou de um morto? Pergunta. De um morto. Morto há quanto tempo? Há 6 anos. Onde o viu? Em Glasgow. De dia ou de noite? Em pleno dia, às 15h30. Pois conte-nos o caso. Eu tinha saído de minha loja, a rua South Hall, às 15h30, para fazer uma sindicância na rua São Vicente e só pensava em meu negócio. Ao chegar à rua Renfield, apareceu-me um fantasma. Você soube quem era o fantasma? Perfeitamente. Como soube? Porque logo reconheci. Falou consigo? Sim. E o que disse? Não posso revelar, tratava-se de um assunto muito pessoal. Você respondeu? Sim. Porém, continuei meu caminho e o fantasma me acompanhou com tanta naturalidade como se fosse uma pessoa em carne e osso. Fomos conversando pela rua Halford abaixo e nada havia na aparência do fantasma que o diferenciasse de um homem vivo. Vestia um paletó azul, como um chapéu alto de feltro, que eu vira usar só uma vez em sua vida. Passamos pela parte mais concorrida da rua de Highfield, num trecho de 250 metros, e ao chegarmos na esquina da rua São Vicente, sumiu a aparição. Não vi como veio nem como foi, só notei que já não estava ao meu lado. Você não se assustou? Nem pouco. Perguntou-lhe algo? Não, unicamente falamos do assunto iniciado por ele. Não lhe perturbou a sua repentina desaparição? De nenhuma maneira, pôs-se ao meu lado sem que eu percebesse. Do mesmo modo se separou de mim. Não observei como se desvaneceu, simplesmente já não estava ali. Reconheceu a personalidade do fantasma? Perfeitamente. Posso saber quem era? Meu pai. Pensava em seu pai naquele momento? Não. Não se surpreendeu ao ouvi-lo falar? Também não. Nem mostrou estranheza? Pareceu-me a coisa mais natural do mundo. Pensava eu então no lugar aonde ia. E até o dia seguinte não estranhei que tivesse falado com meu pai. 6 anos depois de sua morte, numa das ruas mais concorridas de Glasgow. Mas não tive a menor dúvida de que fosse meu pai. Sei-o com certeza. Não mais tive outra experiência dessa espécie. Tudo que posso dizer é que andei um bom trecho na rua Halfield com meu pai 6 anos depois de sua morte. A vida, como eu a chamo, indicou-me, sem insistir muito nisso, que eu me preocupava demasiado com negócios cujo êxito não dependia de mim, e que os acontecimentos me demonstrariam quão insensata era a minha preocupação. Não havia em tudo isso nem promessa definido, nem vaticínio terminante. O mesmo Dick referiu-se este caso no ano de 1891 a Stiad, que conta
em sua obra histórias autênticas de fantasmas. O que há de mais notável neste caso é a aparição do desencarnado em pleno dia em uma rua de muito trânsito. Porém, convém observar que não sabemos se algum dos transeuntes viu um espectro, pois também podia ter sido efeito de uma intensa impressão mental produzida pelo pai em seu filho. Uma das maiores raridades neste caso é a preocupação do protagonista em não se perturbar da normalidade de estar falando com seu pai. Não bastante saber que já estava morto. Parece que o desencarnado atuou movido pelo desejo de dar um carinhoso aviso sobre uma questão que, pelo visto, não era de importância capital. O mais frequente é que o desencarnado interrompa o silêncio da tumba por causas poderosas, talvez seguindo a opinião dos bretões. Se não estivéssemos tão ocupados com nossos negócios, teríamos ocasiões mais repetidas de receber conselhos do ultratumba. Porém, as condições em que geralmente vivemos opõem sérias dificuldades às comunicações, além de que a maioria dos desencarnados desconhece a possibilidade de se comunicarem, só buscando falar com os sobreviventes quando movidos por um poderoso estímulo. Às vezes visitam os seres amados para lhes comunicar que estão próximos da morte e são levados a isso pela crença religiosa de que são necessários auxílios espirituais. Outras vezes os incita o desejo de que tenham tempo de dispor dos seus negócios, ou para que não seja tão violenta a emoção dos parentes do que vai morrer. Aviso paternal. Exemplo recente deste tipo de aviso não foi dado pelo Dr. Minot Savage, no mesmo artigo do qual selecionamos o caso do clérigo filantrópico, diz o autor. Esse fato ocorreu há uns 2 anos nas proximidades de Nova York. Um jovem de temperamento fogoso tinha feito seus estudos na Universidade de Heidelberg e, devido à sua robusta compleição, gozava fama de atleta. Era muito afeiçoado às matemáticas, físicas e eletrologia, e em plena saúde estava de volta na residência de veraneio de sua mãe. Costumava, depois de comer, passear pelo terraço, de cachimbo na boca. Porém, uma tarde, sem dizer nada a ninguém, foi para a cama. No dia seguinte, entrou na alcova de sua mãe, quando esta ainda dormia, e pondo a mão em seu queixo para despertá-la sem sobressalto, disse-lhe: "Tenho que te dizer uma coisa triste. Tem valor para ouvi-la." A mãe, inquieta, perguntou-lhe o que tinha a dizer. O filho respondeu: "Mãe, morrerei brevemente, sei-o com segurança." Atônito de tamanho por aquela revelação, compelou o filho a explicar-lhe em que ele se baseava. E ele respondeu: "À noite, quando eu passeava fumando na área, apareceu-me um espírito junto de mim, que me disse que eu ia morrer." A mãe, surpreendida com a notícia e não sabendo compreender o que havia em tudo isso, chamou um médico para consultá-lo. O médico examinou cuidadosamente o jovem e disse não haver nenhum perigo de morte, que se devia tomar estes escrúpulos como um sonho mau ou alguma alucinação sem maiores consequências, e que dentro em pouco todos ririam por terem se preocupado com semelhante bagatela. Na manhã seguinte, o jovem amanheceu enfermo e chamaram novamente o médico, a qual novamente disse que a doença não tinha importância e procurou dissuadi-los de tal preocupação. No terceiro dia, o enfermo piorou. Pela terceira vez, o médico veio diagnosticando um caso de apendicite. Em consequência, operaram o jovem, que morreu dentro de 2 dias. Da visão à morte transcorreram apenas 5 dias. Algum tempo depois da morte de seu filho, a mãe foi à casa de um psíquico de Nova York para invocar o espírito de seu filho, o qual por este meio declarou à sua mãe muitas coisas que o psíquico não podia saber de forma alguma. A mãe perguntou-lhe quem era a pessoa que ele vira naquela noite, e o jovem respondeu pela boca do psíquico que era seu pai. Aparições de antepassados. Muitas das aparições que em seus anais registram as famílias de antepassados parecem encaminhadas para anunciar a seus descendentes a hora da morte. Geralmente se lhe move a isso desordenado orgulho de estirpe, porém às vezes os dominam a ideia de que assim expiam suas faltas terrenas, e outros lhe impulsionam o carinho a seus
descendentes em um profundo apego à honra de sua casa. Precisamente é nas famílias mais zelosas de seu nome que estas aparições são mais frequentes. A história da Dama Branca de Newhouse é um dos mais fidedignos exemplos de aparições ancestrais. Há retratos autênticos que provam que a Dama Branca foi a filha de Ulrico Rosenburgo e de Catarina Walterburgo. Nada há em sua vida que possa explicar a causa deste dilatado tempo de permanência nos subplanos inferiores do mundo astral, a não ser ter sido infeliz em seu matrimônio. De qualquer forma, durante alguns séculos apareciam em intervalos desiguais para anunciar a morte de pessoas da família de sua estirpe. É tradição entre seus descendentes que apareça sempre benevolamente para avisar com o tempo a morte de alguns deles. A Dama Negra de Darmstadt é outro exemplo de aparições ancestrais. O Dr. Lee cita em sua obra Visões e Sombras 3 casos recentes de manifestação física da Dama Negra, seguida cada uma delas da morte de um membro da família real. É notável a particularidade de que essa entidade não admite intromissões estranhas, pois em certas ocasiões um jovem oficial que quis atirar-se sobre ela e dar-lhe um tiro caiu morto repentinamente, sem sinal de golpe nem ferimento em seu corpo, porém a pistola ficou partida, com o cano retorcido como um saca-rolhas e completamente deslocado da coronha. Recordo-me de numerosos casos em que os dois parentes ou amigos ainda no mundo físico se prometeram mutuamente de que o primeiro que morresse apareceria ao outro com o propósito de convencê-lo da continuidade da vida depois da morte. Mas interpõe-se muitas circunstâncias para impedir o cumprimento da promessa, embora existam casos em que foi rigorosamente cumprida. O caso de Lord Brunghal, da obra de André Lang, intitulada Sonhos e Fantasmas, extraímos o caso de Lord Brunghal, não porque seja diferente de outros análogos, mas sim pela reputação do autor que o cita. Diz: a 1h da madrugada chegamos a uma pousada com o propósito de passar a noite em cômodos aposentos. Transido como estava de frio, eu quis tomar um banho de água morna antes de me deitar, e me aconteceu uma coisa tão esquisita que devo contá-la com todos os seus antecedentes. Ao sair da escola superior, entrei com o meu íntimo amigo na universidade. Então firmamos imprudentemente com o nosso próprio sangue um pacto pela qual o primeiro de nós que morresse apareceria ao outro, para assim resolvermos as dúvidas que ambos tínhamos acerca da vida futura. Anos depois, G foi para a Índia e eu quase me esqueci do caso. Conforme disse, eu estava tomando banho quente, gozava o tíbio calor. Quando, ao dispor-me para sair do banho, voltei rapidamente a cabeça para a cadeira onde tinha posto a roupa. Na cadeira estava sentado G, que me olhava serenamente. Não sei como saí do banho, porém, ao recobrar os sentidos, encontrei-me estendido no chão. A aparição havia desvanecido. O caso me impressionou tanto que o consignei escrito com todos os meus pormenores e pus a data de 19 de dezembro em que ocorreu. Outro caso autêntico de aparição de um desencarnado em cumprimento da promessa feita em vida é o de Theodore Buckley, capelão da Igreja de Cristo de Oxford, que 3 dias depois do desencarnado apareceu ao seu amigo Kenneth Mackenzie. Outro exemplo é o do Major Sid Hall e o Capitão Dick, que combinaram que aquele que morresse antes apareceria sobrevivente à meia-noite. Na casa do Major de campo do Major Sid Han, no terceiro dia depois da morte, o Major morreu primeiro e o Capitão esperou devidamente a visita deste às 23h30 até às 2h da madrugada. Todavia, 6 semanas depois, o Major apareceu no dormitório do Capitão e ele disse não ter sido possível cumprir a palavra, porém que era indiscutível a existência da vida depois da morte, sobre cujo tema haviam discutido tanto. Nada disse a respeito da espécie de obstáculos que o tinha impedido de cumprir antes a sua palavra. Deve-se, porém, supor que não recobrara a consciência logo depois da morte, ou que, no caso de havê-la recobrado, não pôde materializar-se oportunamente.
os necessitados de auxílio, necessidades reais e imaginárias. Já consideremos alguns casos em que os desencarnados voltarão à Terra movidos por sentimentos altruístas. Agora vamos examinar outros em que eles voltam em busca de auxílio que lhes pode ser prestado pelos sobreviventes. Em muitos casos, a necessidade é pura ilusão, motivada por preconceitos e ideias convencionais. Vemos, portanto, que o desencarnado se perturba às vezes porque o seu corpo está insepulto, ou se foi católico porque não foram ditas muitas missas em sufrágio de sua alma. Porém, além destas infantilidades, motivos graves podem inquietá-los, como o pensamento das dívidas que deixou, do dinheiro deixado com seus credores, do tesouro avaramente escondido, do crime maldosamente impune, da vingança não satisfeita, da injustiça que devia ser reparada, ou do futuro de suas famílias. O capitão Bloomberg. Um caso notável desta natureza é o do capitão Bloomberg, do regime de Martinica, que faleceu repentinamente. No momento de seu falecimento, estava longe do quartel, com a incumbência de levar comunicados importantes a uma zona afastada da ilha. Nesta circunstância, apareceu a dois de seus companheiros alojados no mesmo cômodo do quartel e disse a um deles que tinha morrido naquela noite e viera para suplicar-lhe que adotasse o seu filho órfão. Deu-lhes um endereço dos parentes do menino em Londres e informou-lhes, além disso, que os direitos do filho a certa propriedade poderiam ser fixados por meio de alguns documentos guardados numa gaveta que lhe descreveu. Com os endereços e documentos estavam certos, o fato se propalou até chegar ao conhecimento da rainha Carlota, que, interessado, ordenou que levasse o menino para o palácio, para ali ser educado. Com o tempo chegou o órfão a ser um alto dignatário eclesiástico. Por que não ocorrem com mais frequência? Pergunta. O comum das pessoas pensa de maneira tão padronizada que, ao ouvir estes relatos, objetam: se essas coisas são verdadeiras, por que não ocorrem mais frequentemente? Por que não voltam à Terra para completar seus assuntos todos os que morreram de repente? Há muitos documentos desaparecidos que não se encontraram e não poucas injustiças que nunca foram reparadas. Certamente, nossa função é inquirir, observar e registrar os fatos conforme nos são apresentados, sem entrar em averiguações da razão de não serem todos iguais. Demais, o fato de uma ocorrência ser relativamente mais rara não justifica a sua negação nem a lamentação de que não seja mais frequente. No entanto, não é difícil ao estudante de fenômenos ocultos oferecer certas sugestões para esclarecer tais questões. A interferência dos desencarnados é muito mais frequente do que podemos supor, embora raramente sintam necessidade de se manifestar visivelmente. Geralmente bastam as energias de seu pensamento para incutir seu desejo nas mentes dos sobreviventes, ou sugerir-lhes onde encontrar o de que necessitam. Unicamente quando fracassam esses processos é que recorre a outros mais eficazes. E podemos estar certos de que para cada caso público de aparição espectral há dezenas ignoradas das pessoas que, pois é muita lógica, reserva em assunto tão íntimo e pessoal. Também é bom recordar que são em grande número as pessoas que permanecem inconscientes durante um período mais ou menos longo depois da morte, como já foi anteriormente explicado, e que quando se despertam, se ocupam de preferência de assuntos relativos à sua pessoa e atendem somente às novas circunstâncias em que ora se encontra, mas o motivo principal é a deplorável ignorância da maioria das pessoas que, em relação a estes importantíssimos assuntos, o homem comum não sabe transpor a mente da vida astral à física, não tem ideia da energia telepática, nem tampouco da possibilidade de se materializar ou de influir na mente de seus parentes e amigos, as quais em tais circunstâncias não têm receptividade alguma. Seu pensamento se detém unicamente em coisas materiais, creem que o desencarnado se foi para sempre deste mundo e não tem esperança de torná-lo a vê-lo. Em resumo, pode-se afirmar que o comum dos desencarnados não sabe como se manifestar, embora deseje, e a maioria dos vivos também não concebe a possibilidade de aparição. O surpreendente não é que apareçam tão pouco falecidos,
e sim que eles consigam atravessar a tríplice couraça oposta à sua ação por nossa ignorância, nosso negro pessimismo e nossos preconceitos. Se fôssemos algo mais prudentes e menos presunçosos, poderíamos aprender muito do que ainda ignoramos e dar mais plenitude de felicidade à nossa vida. Não há dúvida de que os mortos mais de uma vez tentam pôr-se em comunicações com os vivos. E não é culpa sua se não o consegue, porque nossas preocupações egoístas e nossa grosseira materialidade lhe impedem dar-nos comunicações de maior interesse, e muitas delas edificantes e instrutivas. É pena que a humanidade em geral se assemelhe ao homem com enxadão de esterco do livro de Bunyan, O Progresso do Peregrino, ao qual teimosamente continuava a escavar o esterco em busca de moedas de nenhum valor, e se recusava a observar o anjo que lhe pairava em cima e lhe estendia uma coroa de ouro. Depois da morte, como durante a vida, muitas pessoas continuam sob a influência de seus preconceitos, tendo observado numerosos casos em que o pensamento dominante do desencarnado eram que seus funerais fossem muito concorridos e bastante pomposos. Isto influi poderosamente nas classes humildes que encaram os funerais como uma espécie de atenção final tributada ao defunto e que honram a sua memória quando celebrados faustosamente. Não é mais próprio do nosso tempo esta preocupação relativa a enterros e enxéquias fúnebres, porém em outras épocas era muito generalizada por sua amálgama com a superstição dominante de que, enquanto o corpo estivesse insepulto, a alma não poderia seguir livremente seu caminho. O ruído de correntes, Plínio, um moço, conta que havia em Atenas uma casa onde ninguém queria viver por ser assombrada, até que o filósofo Antenodoro a alugou para si. Na primeira noite, depois que mandou os criados dormirem, o filósofo ficou escrevendo em seu escritório, disposto a não ser incomodado daquela noite. Durante um bom tempo não se ouviu mais leve rumor e Antenodoro estava abstraindo em seu trabalho quando começou a ouvir como que um ruído de correntes, o mesmo que até então atemorizava todos os vizinhos, mas o filósofo tapou os ouvidos. Concentrou sua mente e continuou escrevendo sem erguer os olhos do papiro. No entanto, o ruído foi aumentando cada vez mais. Aproximou-se da porta até ressoar no seu próprio aposento. Antenodoro olhou ao seu redor e viu o vulto de um velho fraco, feio e asqueroso, de longa barba e cabelos emaranhados, que com o dedo lhe fazia um sinal chamando. O filósofo respondeu-lhe, gesticulando as mãos, como a dizer-lhe que esperasse um pouco até ter terminado o seu escrito. Mas o vulto aproximou-se, sacudindo-lhe a corrente sobre a cabeça. Antenodoro tornou a encará-lo e, ao ver que ele insistia em seus sinais, levantou-se para segui-lo. A aparição começou a andar pausadamente, como se a corrente lhe embaraçasse os passos, e conduziu o acompanhante até certo lugar do pátio que separava as duas alas de uma antiga casa grega. Uma vez ali, a aparição sumiu repentinamente. Então, Antenodoro amontoou algumas ervas e folhas para assinalar aquele lugar. No dia seguinte, referiu o caso às autoridades, que dispuseram a escavar o ponto assinalado, e ali encontraram um esqueleto humano preso por uma corrente. Depois de dada horrorosa sepultura àqueles restos, a casa deixou de ser incomodada por barulhos. É interessante assinalar que o infeliz homem estivera acorrentado durante a sua vida terrena e supôs que iria continuar assim depois da morte. Esta ideia foi suficientemente forte para lhe entorpecer os movimentos e a aturdir os ouvidos de outros com o barulho de correntes. O invernista australiano neste caso de nota
Neste caso se nota, ainda mais do que nos outros, o desejo de sepultamento. Em sua obra Vislumbres do Sobrenatural, tom 2, relata um caso do Dr. Lee, afirmando que não obstante as suas diversas versões, esta é a que está mais conforme à verdade. Aos 25 anos, 2 invernistas emigrados da Inglaterra para a Austrália associaram-se para um negócio e, com o decorrer do tempo, tornaram-se donos de uma vasta propriedade. Mas um deles desapareceu certo dia, sem deixar sinal. Uma tarde, cerca de 3 semanas depois, o sócio e amigo do morto voltava para sua cabana por um atalho à margem de uma lagoa. Ia se estendendo às sombras do crepúsculo e o sol poente já tinha quase transposto as gigantescas árvores e matagais silvestres que cortavam o horizonte. De repente, ele viu a figura de seu companheiro, tão real em aparência como se estivesse vivo, sentado à margem da lagoa e com o braço esquerdo apoiado sobre o joelho do mesmo lado. O homem quis aproximar-se do espectro para falar-lhe, porém deteve-se a observar que ele estava algo transparente e refletia uma tristeza melancólica em seu semblante. Novamente a figura tomou relevo vigoroso e, erguendo o braço direito, mostrou com o dedo indicador o lugar da lagoa, junto a uma árvore cujos ramos se inclinavam sobre as negras e profundas águas. O espectro repetiu este sinal por 2 vezes, com deliberada intenção, e depois foi desaparecendo paulatinamente. No dia seguinte, a lagoa foi dragada no lugar indicado, e o cadáver do sócio apareceu com uma pesada pedra atada à cintura, e junto dele um machado com a qual certamente o assassinaram. Averigou-se qual a arma pertencia a um aventureiro em cujo poder foram encontrados importantes valores, propriedade da vítima, e o criminoso não teve outro remédio senão confessar seu crime e sofrer as consequências da pena máxima. Aqui devemos supor razoavelmente a existência de outros pensamentos na mente do defunto, além do desejo de seu sepultamento. Talvez quisesse eliminar a incerteza quanto ao seu paradeiro, ou mesmo desejasse vingar-se de seu assassino, pois seguramente o desencarnado não era um homem muito adiantado em sua evolução. O sentimento de vingança foi incentivo de muitas aparições, como por exemplo o famoso caso de Chartres Street, em que a mulher assassinada apareceu várias vezes ao moleiro e ameaçava continuar a fazê-lo até que ele denunciasse o assassinato, porque foi o que por fim foi forçado a fazer. Em outras ocasiões, o desencarnado reconheceu suas culpas e, ao ver-lhe tolhido por elas, veio em busca de orações. Diferentes casos deste tipo são contados pela senhora Kroll em suas obras A Vidente de Provost e O Aspecto Noturno da Natureza. Entre eles está o ocorrido do cárcere de Wisberg e outro em Nikarsteinach, onde o desencarnado era um rico negociante de madeiras, cujo parentes ficaram tão escandalizados com as preces feitas por ele que as pediram fossem públicas, que processaram por difamação do personagem o homem que vira a aparição. Fantasma à luz do sol. Nos anais da Sociedade de Investigações Psíquicas conta-se o caso de um homem que desejava ardentemente falar com o sacerdote, sem que este se dispusesse a isto. Até que, depois da morte, lhe apareceu sem dizer palavra. O caso foi o seguinte: conforme nos referiu de viva voz o reverendo Geraldo Luiz, vigário da igreja de São Paulo de Margaret, numa quente e ensolarada tarde de verão, recordo-me como se fosse ontem. Eu ia pela rua inundada de luz em direção à casa de P, quando percebi que estava cuidadosamente fechadas as cortinas das janelas, talvez para resguardar do sol os móveis que a mulher de meu amigo tinha grande estimação. Ri-me internamente deste pormenor.
Deixei então a rua e subi por seu passeio lateral, em direção ao gradil da entrada, em frente ao qual estava um jovem de uns 20 anos, vestido de preto, com a cabeça descoberta, e no qual, por sua semelhança com meu amigo P, pareceu-me reconhecer seu filho. Olhamo-nos firme. De repente ele se aproximou de mim, fitando-me sem pestanejar, com evidente desejo de falar-me, embora permanecesse sem pronunciar a palavra. Mas seus olhos e todos os sinais de seu semblante falavam com silenciosa eloquência em que se misturavam a censura e a dor. Surpreendi-me a princípio, depois me irritei por aquele olhar tão impertinente, perguntando-me por que me olhava daquela maneira, ele daquela maneira. No entanto, continuei meu caminho e não pensei mais no que acabava de acontecer. Na quarta-feira, era minha vez oficiar. Na quarta-feira era minha vez oficiar no cemitério local, a qual não foi a minha surpresa ao ver que um dos cadáveres por enterrar era o do filho de P. Sem perder tempo, corri à casa de meu amigo, onde encontrei sua mulher, que me pôs em maior confusão ao dizer-me que seu filho Jaime tinha morrido, com ardentíssimos desejos de ver-me na quinta-feira anterior ao domingo, em que me pareceu vê-lo à porta de sua casa. Tinha morrido também no aposento do andar térreo, cuja janela estava aberta para a rua, e ali estava o corpo presente até a quarta-feira seguinte, esperando sepultura. Portanto, o cadáver estava ainda no aposento mortuário no domingo, em que eu o vi aparecer como vivo na área externa. Algo mais do que o desejo de receber auxílios espirituais determinará a aparição desse jovem, pois talvez tivesse que confessar algum segredo ou alguma falta grave que necessitasse expiação. Seu desejo de ver o sacerdote foi bastante veemente para provocar a aparição, embora se possa presumir que, ao materializar-se, tivesse esgotado suas energias e não conseguisse falar. Mas no caso de o sacerdote compreender sua situação, ter-lhe-ia sido possível explicar-se, jamais o saberemos. O que há além da morte? Charles Webster.